A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje se encontra em Isaías, capítulo 37, até o verso 3. Vamos à leitura com a ajuda do nosso bom Deus. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou seus vestidos e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor, e enviou a Eliaquim, o mordomo, e Sebana, acho que é assim que fala, meus amados, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes cobertos de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este é dia de angústia, e de vitupérios, e de blasfêmia, porque é chegado são os filhos ao parto, e força não há para dar à luz. Amém. Glória a Deus. Meus amados, para vocês entenderem melhor essa palavra, porque ela é um pouco longa, né? Aqui, o rei Ezequias, ele era um rei que reinava, né, em Jerusalém. Porém, ele foi afrontado pelo rei Senaqueribe, né? O rei Senaqueribe queria guerrear com o rei Ezequias. Porém, o rei Ezequias, ele não tinha um exército preparado para ir à guerra, né? Ele não tinha homens suficientes de guerra, treinados, armamentos também de guerra, eles não tinham, né? O suficiente. E o exército do rei Senaqueribe, ele era um exército muito forte, né? Tinha muitos cavalos, né? Muitos homens de guerra. Então aqui o rei Ezequias ele se encontrou meio que em aflição, né? Por conta que ele olhando pelo olhar dele, né? O olhar carnal, ele não via ali condição, né? Não via que ele estava em vantagem, né? Ali para vencer essa guerra, né? Então o que foi que rei Ezequias fez? Ele foi orar, né? Orar ao Senhor, né? Orou ao Senhor, pediu a ele direção, né, de como ia proceder com tudo aquilo ali, porque ele não tinha capacidade, né, de enfrentar ali aquela guerra, né, porque ele não estava preparado para aquilo. Então, o Senhor enviou, né, o profeta para que falasse com ele, dissesse que o Senhor era com ele, né, e que não precisava ele guerrear, porque o Senhor ia guerrear por ele, né, porque o Senhor, ele conhece a necessidade de cada um de nós, conhece até onde a gente consegue ir, né, ou avançar. Então, quando chega momentos na vida da gente que a gente acha que a gente vê que realmente não dá, que ali só sendo mesmo a mão do Senhor, e aí que Deus vem e faz a obra, né, porque o Senhor, ele é assim, ele é o Deus do impossível, né, quando a gente acha que não tem mais capacidade, que acha que não vai aguentar mais, aí Deus vem e mostra que há a solução, né, para todos aqueles que depositam a sua confiança nele. E foi assim, né, com o rei Ezequias. Ezequias, ele não tinha armamento, não tinha homens suficiente, mas o que foi que Deus fez, né? O Senhor aqui, se vocês forem ler mais adiante, aqui o Senhor mandou uma resposta através do profeta. Aí diz para ele, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueiras. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185.000. E quantos se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Amém, glória a Deus. Então o Senhor fez essa grande maravilha, meus amados, na vida ali, né, do rei Ezequias, né. Ele não precisou guerrear, não precisou ali, né, procurar algum meio de força humana, né, algum meio, alguma estratégia para vencer o rei, né, porque o Senhor foi lá e enviou um anjo e disse que matou matou mais a quantidade de homens, né, eram 185.000 homens foram mortos. Esse rei, né, que queria ali guerrear com o rei Ezequias. Então, mesmo assim, meus amados, em nossas vidas, né, tem situações na nossa vida que a gente diz, Senhor, eu não consigo mais.
não dá mais, eu cheguei no meu limite, eu não consigo mais avançar, não consigo mais resolver essa questão. Então, e é natural, meus amados, porque tem situações na nossa vida que realmente não será com a força do nosso braço que a gente vai conseguir vencer. Não vai ser com a nossa capacidade, conhecimento, não será com nada disso. Tem situações na nossa vida que a única coisa que a gente deve se apegar é a Deus. O nosso olhar, o nosso coração, firmar nele, porque dele é que vem a vitória. Então, eu não sei em qual situação cada um de vocês se encontra, né? Mas tenha certeza que o Senhor está guerreando ao nosso favor a todo tempo. A palavra de Deus fala, né? Nos aconselha sempre, né? Alegrai-vos na esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração. Tem certas situações na nossa vida que realmente não será por força humana, e sim o milagre divino, né, do nosso bom Deus que vem sobre nós, né, com a misericórdia dele, com o favor, e nos dá vitória naquilo, né, que a gente espera receber. Porém, o Senhor quer de nós, né, um buscar, né, quer de nós mais essa dedicação às coisas do céu, né, porque a palavra de Deus nos ensina, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando Deus fala as demais coisas lhe serão acrescentadas, Ele fala em todas as áreas da nossa vida, né? Seja qual for a área que a gente esteja precisando, a mão poderosa do nosso bom Deus, Deus vai lá e age, porque o Senhor, Ele conhece a necessidade de cada um de nós, né? Conhece a nossa capacidade, até onde a gente aguenta, até onde a gente suporta. Então, que os nossos olhos e o nosso coração estejam firmados sempre no Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E assim como o rei Ezequias, né, viu que ele não tinha condição de vencer aquela guerra, ele trouxe à memória o que lhe dava esperança, né, como a palavra de Deus fala, né, para a gente trazer a memória que nos dá esperança. Então ele viu ali que a esperança dele estava só no Senhor, que só ele podia ali mover ou criar uma situação para tirar ele daquela situação toda. Então, realmente tem muita coisa que não vai ser por força nossa, mas a gente tem que sempre estar com o nosso olhar e nosso coração firmado em Deus e tendo a certeza de que Ele vai vir, vai prover em nossa vida, vai nos dar vitória em qualquer situação que sobrevenha a nós. E a gente tem que estar sempre fortalecido nas coisas do céu, porque a palavra de Deus fala que o dia mau ele vem para todos aqui, né, aqui que se encontram nessa terra, né? Mas que quando a gente está firmado no Senhor, né, estamos fortalecidos das coisas do céu, a gente sobrevive o dia mal, né? E a gente vence todos eles, porque o Senhor conhece conosco, vai nos capacitando, vai nos orientando e dando vitória em cada uma das situações que sobrevêm a nós. Amém? Então foi essa, meus amados, a palavra de hoje. Que Deus venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.